Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 279. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Estamos na jornada do Novo Testamento e hoje eu vou ler para vocês João, capítulo 2, 3 e 4. Se você não segue ainda Mulheres com Fé .oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E nos siga no YouTube, que é onde nós temos disponibilizado todos os áudios da Bíblia, e também no podcast do Spotify. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que eles tenham acesso à Palavra de Deus. Sabemos que existem tantos aplicativos disponíveis, mas esse do nosso canal do Mulheres com Fé é feito especialmente e exclusivamente para você. No final de cada leitura nós temos um mini estudo bíblico para ficar mais claro o que lemos. Que Deus continue falando ao seu coração e cuidando de você. Vamos orar antes de começarmos a leitura de hoje. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que tem poder sobre tudo e todos. Muito obrigado por ser o nosso Deus. O Senhor é tão grandioso, mas mesmo assim nos conhece intimamente, conhece as nossas necessidades, conhece o que enfrentamos, conhece o nosso nome. E sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Isso é para demonstrar o quanto que o Senhor tem amor por nós. Além disso, a maior prova deste amor é o Senhor ter dado o seu único filho para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo fale conosco na leitura de hoje, nos dando revelação da Tua palavra, nos dando discernimento, sabedoria, compreensão. Abra os nossos olhos, fale conosco, que possamos compartilhar a Tua palavra, Pai, e que essa palavra possa fazer diferença no nosso caminhar, no nosso agir, em nosso comportamento. Transforme, Senhor Deus, as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 2. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: "Tirem essas coisas daqui.
parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus estava falando era o seu corpo. Deus que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo.
O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Ele é a minha alegria, que agora me completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida eterna, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 4. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesta noite, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse:
tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram nele e todos de sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. João 2 é um dos capítulos mais ricos e simbólicos do Evangelho. Aqui o apóstolo nos apresenta o início dos sinais públicos de Jesus e revela verdades profundas sobre a sua pessoa e missão. O Evangelho de João foi escrito por volta do final do 1º século. O apóstolo, já idoso, escreveu não apenas para narrar os fatos, mas para apresentar Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. João não se limita a relatar milagres, ele o chama de sinais, porque aponta para algo maior, a identidade divina de Cristo. No capítulo 2, estamos no início do ministério público de Jesus. Ele já havia sido batizado por João Batista e reunido seus primeiros discípulos. Agora, em Caná da Galiléia, ele realiza o primeiro dos seus sinais. A região da Galiléia era um território desprezado pelos religiosos de Jerusalém, mas é ali que Jesus inicia seu ministério, mostrando que o Evangelho rompe barreiras culturais e sociais. O casamento em Caná e a purificação do templo em Jerusalém revelam tanto a misericórdia quanto a autoridade de Cristo. O primeiro ato público de Jesus foi em um casamento. Isso é significativo. Ele honra o matrimônio e legitima as alegrias humanas. Jesus não veio para destruir as alegrias legítimas da vida, mas para purificá-las e dar-lhes significado eterno. O vinho, na cultura judaica, simbolizava alegria e bênção. Sua ausência era motivo de vergonha para os noivos. Maria percebe a situação e, com sensibilidade, leva o problema a Jesus. Isso nos faz refletir que, mesmo quando Jesus está presente, o vinho pode acabar. Isso nos ensina também que, mesmo com Cristo em nossas vidas,
Enfrentamos crises, mas temos a quem recorrer. O diálogo de Jesus com Maria pode parecer duro. Que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas esse termo, mulher, era um título de respeito, não de desprezo. Por isso que é importante sabermos o fundo original de cada palavra na Bíblia quando ficarmos com algum tipo de dúvida. Bom, qual foi a instrução de Maria? Maria, com a sua fé e submissão, orienta os serventes. Façam tudo o que ele lhes mandar. Aqui está o segredo para experimentarmos o agir de Deus. Obediência simples e imediata. Jesus ordena que encham as talhas de pedra com água usadas para as purificações cerimoniais. Em seguida, transforma a água em vinho da melhor qualidade. Este foi o primeiro sinal de Jesus. Revelou sua glória e fortaleceu a fé dos discípulos. Agora, por que Jesus purificou o templo? Após o casamento, Jesus sobe a Jerusalém para a Páscoa. No templo, encontra corrupção e comércio desonesto. Com indignação santa, expulsa os vendedores e cambistas. Seu zelo pelo templo revela sua autoridade e paixão pela verdadeira adoração. O zelo de Jesus cumpre o que está escrito em Salmo 69:9. O zelo pela tua casa me consumirá. Os líderes judeus exigem um sinal da autoridade de Jesus. Então Jesus responde: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Eles pensam no templo físico, mas João esclarece. Jesus falava do seu corpo. Esse episódio aponta para a sua morte e ressurreição. Jesus substitui o templo. Agora a adoração não depende mais de geografia, mas acontece em espírito e em verdade. Muitos creram em Jesus ao ver seus sinais, mas a sua fé era superficial. Jesus, conhecendo os corações, não se confiava a eles. Isso nos lembra que a fé verdadeira não se baseia em emoções passageiras, mas em um compromisso real com Cristo. João 3 é um dos capítulos também bem conhecidos e profundos da Bíblia, porque Jesus revela um dos líderes mais influentes de Israel, a verdade essencial da fé cristã. Ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Além disso, aprendemos sobre o amor do Pai, que enviou o Filho para salvar o mundo, e sobre o chamado urgente à fé. Nicodemos, um dos principais dos judeus, vai ao encontro de Jesus à noite. Ele reconhece que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais que ele realizava se Deus não estivesse com ele. No entanto, Jesus não se detém nos elogios, vai direto ao ponto. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Confuso, Nicodemos pergunta como alguém pode nascer sendo velho. Jesus esclarece, o novo nascimento é espiritual, não físico. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A referência à água aponta para a purificação e arrependimento, como vimos no ministério de João Batista. Já o Espírito é o agente da transformação interior. Jesus usa o vento como metáfora para explicar a ação soberana do Espírito. O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas sentimos os efeitos. Assim é com o novo nascimento. Não controlamos a sua origem, mas vemos a sua transformação. Nicodemos, mestre em Israel, ainda não compreende. Jesus o repreende, pois mesmo sendo conhecedor das Escrituras, lhe faltava entendimento espiritual. Isso nos lembra que o saber religioso sem conversão é inútil. Por fim, Jesus aponta para a cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa referência a Números capítulo 21 mostra que assim como os israelitas foram curados ao olhar para a serpente de bronze, os pecadores são salvos ao olhar com fé para o Cristo crucificado. O versículo 16 é considerado por muitos como o coração da Bíblia, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. A condenação já está sobre aqueles que rejeitam o Filho. A salvação exige uma resposta. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já é condenado.
O texto também revela o conflito espiritual da humanidade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse padrão se repete ao longo de toda a Bíblia, desde a queda em Gênesis 3 até os dias atuais. Contudo, há uma promessa para quem pratica a verdade. Vem para a luz, para que você veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Após esse encontro, João Batista e Jesus batizavam na Judéia. O ministério de Jesus crescia e os discípulos de João ficaram incomodados. Todos estão se dirigindo a ele, mas João Batista responde com humildade exemplar. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Ele entende sua posição como precursor do Messias, conforme profetizado em Isaías 40. João Batista se define como o amigo do noivo, não o noivo. A noiva, ou seja, o povo de Deus, pertence a Cristo. Seu maior prazer é ver o noivo sendo exaltado. João Batista ainda reafirma a supremacia de Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus recebeu o Espírito sem medidas e foi constituído pelo Pai como o Senhor de todas as coisas. O capítulo termina com um convite e um alerta. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 4 revela o coração missionário de Jesus, sua compaixão por pecadores, a universalidade do Evangelho e o poder da fé genuína. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, seguida da conversão de muitos samaritanos e da cura de um filho de um oficial, forma um retrato profundo da graça de Deus em ação. Nesse capítulo vemos Jesus saindo da Judéia em direção à Galiléia. Mas, para isso, ele escolhe passar por Samaria. Do ponto de vista geográfico, essa era a rota mais curta, mas do ponto de vista cultural e religioso, era um caminho impensável para um judeu. Os samaritanos eram descendentes de judeus que se misturaram com povos estrangeiros após o cativeiro assírio, no século 8 a.C., criando um povo sincrético em sua religião e separado dos judeus. Eles aceitavam apenas o Pentateuco e construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, em oposição a Jerusalém. Portanto, quando Jesus, um judeu, conversa com uma mulher samaritana, ele quebra várias barreiras culturais, religiosas, sociais e morais. Jesus deixa a Judéia e segue para a Galiléia, mas conforme o texto, era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era apenas geográfica, mas teológica e missionária. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, independentemente da etnia ou do passado. Ao parar junto ao poço de Jacó, em Sicar, Jesus, cansado da viagem, encontra uma mulher que vinha buscar água ao meio-dia, um horário incomum, provavelmente por causa da sua reputação. Jesus inicia o diálogo com um pedido simples: dê-me um pouco de água. Essa abordagem revela o método de Jesus. Ele começa com o natural para conduzir o espiritual. A mulher fica surpresa pelo fato de um judeu falar com uma samaritana, mas Jesus então eleva o tom espiritual da conversa. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Diante da incompreensão da mulher, Jesus explica que a água que lhe oferece satisfaz a sede espiritual para sempre. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui ele se refere ao Espírito Santo e à vida eterna, como também ensinará em João capítulo 7, versículos 37 e 39. Quando a mulher demonstra interesse, Jesus revela sua onisciência ao expor sua vida pessoal e seus pecados ocultos. Essa revelação a faz reconhecer que estava diante de alguém especial. Vejam que é profeta. Ela então levanta antiga controvérsia sobre o local correto de adoração, ao que Jesus responde com uma das declarações mais profundas sobre a adoração verdadeira. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Por fim, quando a mulher menciona o Messias, Jesus faz uma revelação direta e poderosa. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Essa é uma das primeiras declarações explícitas de sua identidade, feita justamente a uma mulher samaritana, mostrando a universalidade do Evangelho. Os discípulos, ao voltarem e verem Jesus conversando com uma mulher samaritana, se surpreendem, mas não questionam. Enquanto isso, a mulher, impactada pela revelação de Cristo, deixa o cântaro e corre à cidade para anunciar o que aconteceu. O testemunho dela foi simples, mas eficaz. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A cidade toda se mobiliza para ouvir Jesus. Muitos samaritanos creram inicialmente por causa do testemunho da mulher, mas ao ouvirem o próprio Jesus, sua fé amadurece. Agora cremos, não somente porque você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Enquanto a mulher anuncia a Cristo na cidade, os discípulos insistem para que Jesus coma algo, mas ele revela sua prioridade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Jesus os desafia a levantar os olhos e perceber que os campos estão brancos para a colheita. Isso se referia aos samaritanos que vinham em direção ao poço. A urgência missionária é clara. Há almas sedentas por ouvir sobre um Salvador. Depois de 2 dias em Samaria, Jesus segue para a Galiléia. Embora tenha sido bem recebido, a fé dos galileus era superficial, baseada em sinais. Porém, um oficial do rei Herodes, com o filho à beira da morte, procura Jesus e suplica por ajuda. Mesmo diante da incredulidade geral, esse homem insiste e Jesus o desafia a crer sem ver sinais. Pode ir, o seu filho continuará vivo. A resposta é um exemplo de fé. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. No caminho, o homem recebe a notícia da cura e percebe que aconteceu exatamente na hora em que Jesus declarou: o seu filho continuará vivo. A fé dele se aprofunda e toda a sua casa também crê. Amém? Terminamos aqui esses 3 capítulos de João e somos desafiados a olhar para Cristo como aquele que rompe barreiras. Ele nos ensina que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Se você é religioso como Nicodemos ou pecador como uma mulher samaritana, todos precisam de Jesus. Aprendemos também que só Ele pode saciar a sede da alma. As coisas deste mundo são como o poço de Jacó, por mais que tentemos a ser de volta. Mas quem recebe a água da vida encontra a satisfação eterna. Amém? Que Deus continue nos ensinando acerca da sua palavra e que Ele te abençoe grandemente. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.